Nós estamos aqui para falar para vocês de direitos e deveres, então se liga. Muito interessante, agora há pouco nós estávamos aqui com o Rafael, com o violino, e no momento que voltou, eu queria muito que tivesse mostrado, não tinha problema não, nós estamos ao vivo, o seu Jomil estava aqui, também tirando foto, também tirei foto aqui com o violino, porque é algo muito interessante, super elegante e vale a pena então a gente estar nesse momento tão especial. Mas hoje eu estou aqui com o seu Jomil da Silva, que na verdade é advogado, aceitou o nosso convite para estar aqui hoje para falar, na verdade, como é que a gente pode, de alguma forma, como é que acontece as contas, né, de alguém que faleceu, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai lidar com essas contas? Essas contas, na verdade, elas, não sei se a palavra certa é essa, elas vão em óbito também com quem estava em vida ou não? Essas contas terão que ser pagas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e poder informar um pouco mais sobre esse assunto, né? Muitíssimo obrigado. Um bom dia para os ouvintes do programa que estão em casa. Bom dia para a Vanusa, para os operadores aqui presentes. Este assunto é de extrema relevância para a nossa sociedade, porque hoje 70% da população brasileira encontra-se em situação de endividamento. Sim. O que é que pensa o Código Civil? Na verdade, não pensa, preceitua o nosso Código Civil. Ele diz que no exato momento que a pessoa vem a óbito, naquele exato momento, aqueles bens, todo o acervo patrimonial é transferido para os herdeiros. Né? Aquela parte ativa, né, que são os bens, veículos, aplicações financeiras, dinheiro em banco, bem como as obrigações, que é a parte negativa do patrimônio. Então, isso tudo, naquele exato momento, não precisa, é um efeito imediato. Morreu, todo o acervo patrimonial, a parte positiva e a parte negativa, é transferido para os herdeiros. No caso, então, se um pai tinha um pai ou uma mãe tinha um imóvel, esse imóvel estava financiado, digamos que esse filho vai ser o responsável por esse débito? É interessante o questionamento, né? Existem dois momentos assim, do momento do óbito até que é feita a partilha dos bens. Né? No primeiro momento, aqueles bens são transferidos para os herdeiros numa situação condominial. Sim. Nós não podemos dizer, esse imóvel aqui é do herdeiro A, esse imóvel é do herdeiro B. Né? Então, aí, após o decurso do prazo, a lei estipula um prazo para que os herdeiros, eles proponham o inventário, a partilha daqueles bens ali. Então, o credor, se tem uma dívida, né, o credor, ele pode cobrar essa dívida no interregno do falecimento até a partilha. Aí ele vai se insurgir contra os proprietários a partir do momento que você se tornou proprietário, aí você vai arcar com aquelas responsabilidades. Agora, o que é que diz o nosso Código Civil? Né? É interessante esclarecer isso aí, né? O nosso Código Civil diz que os herdeiros, eles respondem pelas dívidas do morto até as forças da herança. Sim. O que quer dizer isso aí? Né? Que em nenhum momento o herdeiro vai responder pessoalmente com o seu patrimônio, o patrimônio que ele constituiu. Sim. É só o acervo do morto. Né? Se o morto, né, no caso, tinha um patrimônio positivo, né, vamos dizer, se ele tinha 100 mil reais de bens e 50 de dívida, né? Então vai sobrar o que para a partilha? 50, né? Porque aquelas dívidas vão ser absorvidas pelo patrimônio. Então só a parte líquida é que iria fazer parte da partilha até chegar aos herdeiros. O certo é que nenhum herdeiro responde com seus bens pessoais. Se o morto, por exemplo, só tinha dívidas, né, os bens dos herdeiros não vão ser alcançados, os credores vão ficar, na verdade, no prejuízo. Era isso que eu queria que o senhor pudesse explicar para quem está em casa. O senhor está explicando agora de forma muito positiva, porque assim, é muito complicado, né? Uma pessoa que tem
trilhões de contas, né? Sim. E aí vem o falecimento, acaba vindo em óbito, e aí só acabou de dizer que o que a pessoa tem não vai ser responsável para pagar aquelas contas que ali ficaram. Porque, na verdade, é uma responsabilidade daquela pessoa que estava em vida, né? Sim. Então, digamos Exatamente. que a pessoa, por exemplo, e as contas? Vamos falar das contas que a pessoa tenha feito em determinados locais. Essa responsabilidade também fica para as pessoas? Sim. Sim, mas de acordo com as forças da herança. Pronto. Né? É bom que fique bem claro. Isso foi assim, muito entendeu? interessante. Não bom é que você tirar o que é seu para pagar o que era daquela pessoa. Só os bens que o morto, né, deixou, ele constituiu, só esses bens aí é que vão... É lógico, como eu falei, né, eles são transferidos muito bem explicado, de forma imediata para os herdeiros. Sim. Entendeu? Num primeiro momento, numa situação condominial. Ninguém sabe quem é dono da cota A, da cota B, da cota C, entendeu? Sim. Então, os credores podem... A gente chama isso, nesse interregno aí, de espólio. O que é o espólio? É o acervo que o morto deixou, né? Os bens ativos e os bens passivos. E o senhor então, falou o espólio responde. Se ele não deixou nada e só deixou contas, significa dizer que realmente fica o prejuízo. Né? O credor vai ficar na mão. Porque aquela pessoa não está ali para cumprir com os seus deveres, né? Agora, vamos dizer assim, você perguntou no caso que o morto deixou um bem e esse bem estava servindo de garantia para a dívida, né? Sim. Então, o que é que ocorre? Normalmente, as instituições credoras, quando elas vão conceder créditos, aí elas já vinculam um bem, né? Garantia hipotecária, se for um imóvel, uma fiança, um aval. Quer dizer, aí é uma maneira de... Aquele bem, na verdade, ele está cravado e ele vai ser... aquele credor ali, ele tem um privilégio na hora de cobrança da dívida perante os demais porque foi credores. Algo que foi negociado em vida. Em vida. Né? Em a vida. partir do momento que você negociou algo em vida, ele continua ali para a justiça, ele permanece ali. Mas caso isso não tenha acontecido, não tem como provar. Né? Agora, o que é que diz o nosso Código Civil? Ele diz que todo o acervo patrimonial responde pelas dívidas. Sim. É uma garantia. O próprio patrimônio já é uma garantia dos credores. O próprio, independentemente de um bem A estar vinculado, um bem B estar vinculado. Tá? E muita gente pergunta assim, quando a pessoa falece, a dívida desaparece? Um pensamento de uma maioria. Eu não sei quem trouxe essa história, mas ela já vem de muito tempo. Esses empréstimos, vamos dizer, consignados, os empréstimos, instituições financeiras para aquisição da casa própria. Normalmente, esses bens, eles têm, a instituição credora, elas vinculam um seguro, para, no caso, morte, o seguro cobrir a dívida. Quase que todos os empréstimos consignados, o credor, na hora da concessão lá, ele coloca lá. A gente, na hora que libera, já desconta o valor da... Quer dizer, isso representa uma garantia. Na verdade, a dívida desaparece. Não é que desaparece. É por quê? Porque a seguradora vai arcar, vai pagar. Vai pagar, tem como pagar aquela dívida, tem, né? Exatamente. Então, normalmente, quando os empréstimos, né, das instituições financeiras para aquisição da casa própria, existe esse tipo de cuidado por parte do credor. O senhor, como advogado, seu Jomil, como é que o senhor poderia informar quem está em casa dos cuidados, né? Sejam estas pessoas que estão nesse exato momento em vida, porque às vezes o filho pensa que porque é filho não deve conversar, não deve manter um diálogo. É interessante que as pessoas possam estar mais próximas umas das outras, no sentido de também cuidar e até de ajudar essa pessoa que está do lado a cumprir com os seus deveres em vida, né? Sim, isso é uma pergunta interessante, Vanusa, porque... O ser humano só pensa em bens materiais. Só pensa em bens materiais. Aí, normalmente, na hora de disputar o patrimônio, né, vem aqueles atritos. É muito triste, né? É muito triste. Nunca enfrentei uma situação, praticamente, né, de inventariar os bens do espólio, sabe? Para não ter brigas, né? É muito triste. É muito triste e, hoje, até a lei
em que pese, ela estipula um prazo para os herdeiros buscar a partilha daqueles bens, sob pena de pagamento de multa. Ninguém faz, ninguém busca, porque tem aquele apego, aquele patrimônio ali, que era do meu pai, que era da minha mãe, sabe? Aí o herdeiro A quer aquele quinhão, o B quer o outro lá, sabe? Então é muito difícil. Teve inclusive uma inovação processual para facilitar, que um processo de inventário, judicialmente, ele é caro, né? Se você for buscar a justiça, né? Ele é caríssimo. Aí o que foi que ocorreu? Hoje existe uma lei que você pode fazer extrajudicialmente, né? A família pode se reunir, precisa do assentimento de todos, né? O acordo de todos os herdeiros, aí você faz ligeirinho, lavra, faz a partilha ali, leva no cartório, registra, pronto, está dividido os bens. O sentido da lei foi esse, baratear e facilitar. Ainda assim, não se consegue fazer, é muita dificuldade para se ultimar um inventário. Não deixou sabe? De ser aqui um alerta e, ao mesmo tempo, uma dica. Agora sim, eu aproveito a presença do advogado aqui e a gente chama a atenção da população. Que você faça por merecer através da sua luta e da sua batalha. Eu, como filha, digo de verdade para vocês, tudo que eu mais quero é saúde e coragem para que eu tenha vida e possa ter os meus bens, da minha parte, do meu desejo, e claro que fica a história dos meus pais. A gente não sabe hoje no mundo que nós vivemos quem vai primeiro e quem vai depois, então acho que não é uma conversa muito interessante para as pessoas estarem muitas vezes falando, mas que fica aqui o seguinte: você que é filho que está do outro lado, vai trabalhar, meu filho, vai lutar e vai conquistar o que é seu, sabe? E que fique a história do pai e da mãe para ser lembrado da melhor forma, que você possa curtir a velhice do seu pai e da sua mãe, Deus te dando esse prazer de você estar do lado da terceira idade dos seus pais e pedindo vida para eles, e não se preocupando com os bens materiais que eles venham deixar, até porque seja filho ou não filho, pai ou mãe, quando você tiver que partir você não vai levar nada, vai ficar tudo aqui. Então acho que essas brigas, elas são desgastantes, sem necessidade e frustrante, triste. Então eu, como filha, digo de verdade para vocês, tudo que eu mais quero é o que eu tenho, o que eu venho conquistar, até porque não é meu, né? Quando eu tiver que partir, vai ficar aqui. Interessante, Vanusa, que você falou isso aí. Na verdade, os filhos têm que buscarem mesmo. Buscar, lutar, trabalhar. No Egito antigo, sabe como era que fazia a partilha? Não tinha partilha. Os bens do morto, ele era enterrado, sepultado junto com o morto. Os filhos lá tinham que trabalhar, tinham que buscar, entendeu? Eu acho que essa aqui é a verdade, se as pessoas menos lutassem pelos bens dos outros, talvez as pessoas lutassem mais pelas vidas umas das outras. Não é isso? Não é isso, doutor? Doutor, quero agradecer pela sua presença, tá bom? Foi muito interessante essa conversa. Fica aí um alerta na mente das pessoas que a gente tem que mais lutar pela vida uns dos outros, né? E pela saúde também. Pelo valor de cada um como ser humano. Muito obrigada pela presença do senhor. Continue aqui com a gente. Quem quiser entrar em contato com o senhor como advogado, como é que faz? Na verdade, o meu filho Rafael, né, ele é a produtora dele aí, né, ele tem o acesso, entendeu? Certo. Eu advoguei desde 93 até 2018 para o Banco do Brasil, né? Eu era do quadro do Banco do Brasil. Aí virei professor, aí praticamente eu advogo esporadicamente, sabe, dona? Tá, mas aí seria, no caso aí, o Rafael, né, mais o André, né? Certo, tá que certo. tem o concurso, que é quem tem o contato aqui de vocês, sabe? Muito obrigada. Eu agradeço pela presença do senhor, tá bom? Foi muito bem explicado mesmo essa conversa, foi maravilhoso, um bate-papo interessante. Continue aqui com a gente, tá bom? Direitos e Deveres volta na próxima semana.